Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, com o espírito de André Luiz. E nós vimos na semana passada, na última quinzena, sobre os problemas de alimentação em nosso lar, toda a adaptação, os novos mecanismos para que eles pudessem absorver ali a alimentação através do próprio oxigênio, da água. E hoje nós iniciamos o capítulo 10, que se chama No Bosque das Águas. A gente vai perceber o quanto a água é um elemento extremamente importante em nosso lar, na espiritualidade e para nós aqui também na Terra. Então vamos lá. André Luiz diz: dado meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro Lísias sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus? Mal me fazia dar surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo, a uma altura de 5 metros mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Olha que interessante, ele está falando aqui do aeróbus, que a gente poderia pensar como se fosse um meio de transporte, um carro voador. Vejam que hoje o carro voador já é uma realidade, Incontáveis empresas aí, em processos muito avançados de pesquisa. Eu acredito que muito em breve nós já deveremos ter aí esses carros voadores, Essa geração já deve ver isso aí acontecendo. E na época que o Nosso Lar foi escrito, vejam que ele já existia na espiritualidade, porque eles detêm ali uma tecnologia muito mais avançada do que nós, Então vejam, esse livro ali é escrito em 1953 e já tinha ali o aeróbus, esses carros voadores. E o André Luiz fica naturalmente muito surpreso, Porque óbvio que na Terra ele nunca tinha visto ali absolutamente nada parecido, Então ele diz: olha, ao descer de nós à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era uma máquina conhecida na Terra. Era constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligado a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na toga. Mais tarde confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Então a gente vai perceber do nível de organização de nosso lar, em que há ali estações de tratamento de água, como a gente vai ver, estações de transporte, Ou seja, uma logística ali altamente organizada. Lísias não me deu tempo a perguntas. Aboletados, condicionados ali convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Veja uma velocidade imensa que ele se deslocava nesse aeróbus, que você não conseguia ver com clareza, fixar a atenção, tamanha era a velocidade em que ele se movimentava. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Deslumbrou-se-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de anelíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções,
Aqui, quando ele chega ali nesse Bosque das Águas, ele fala uma vez mais da vegetação, né, da profusão de cores desconhecidas aqui na Terra, como a gente já viu em outros relatos. E é um livro da Egorina, sobrinha do Eurípides, que também ela descreve como é nosso lar, que ela fala das flores que elas brilham à noite. Por que elas brilham à noite? Porque durante o dia, quando elas recebem a luz do sol, elas retêm essa luz. E à noite é um espetáculo maravilhoso, né, em que elas têm cores ali multivariadas, desconhecidas aqui na Terra, e esse brilho que forma ali um espetáculo maravilhoso. Fiquei tentando pensar em alguma imagem que ajudasse, ainda que bem rudemente, lembrar o que acontece. Lembrei do filme, né? Do filme O Avatar, em que a gente vê ali à noite, né, aquelas florestas com cores muito bonitas e que brilham. Me lembrei que na Terra nós temos isso, né? Nós temos essas luminárias, que elas durante o dia elas recebem o sol e à noite elas acabam ali iluminando também ali os jardins em função ali de mecanismos que me foge agora, né? Mecanismos aí da tecnologia que elas, pela luz do sol que elas receberam durante o dia, elas a iluminam à noite, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Ele fica então surpreso, né, o André Luiz, e ele diz: entre as margens bordadas da grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, né, muitas flores azuis, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Então era uma água tão pura, tão cristalina, que ela parecia azul porque ela refletia o azul ali do céu. Tamanha era a transparência dessa água, né? Estradas largas cortavam uma verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos nos convidavam ao descanso. Notando meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Vejam que interessante. Os casais que ali, muitos casais ali se reúnem pela beleza ali do lugar, né? Pelo romantismo que aquele lugar proporciona, mas sobretudo aqueles casais que vão voltar para a terra. Então ali eles conversam, né, como diz aqui, eles expressam, né, tecem as mais lindas promessas de amor e fidelidade, para quando voltarem para a terra, né, aquilo não vão se lembrar claramente daquilo que foi conversado do outro lado, mas intuitivamente eles vão ali ter esse pressentimento, essa sensação de que são pessoas que se amam, de que combinaram de, voltando aqui para a terra, eles seguirem juntos ali a jornada em que eles se propuseram. A observação de Lísias, né, ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não deu aso a perguntas, né, não deu muito espaço ali para perguntas desse assunto. Indicando um edifício de enormes proporções, Lísias esclareceu: ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do rio azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. Vejam, então esse rio imenso, ele é absorvido em caixas imensas que vão ser distribuídas ali para cada ministério do nosso lar. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Vejam, então toda a água que é utilizada em nosso lar parte
desse rio azul que partem então desse lugar que chama o Bosque das Águas. Em seguida, então, elas partem, servem todas as atividades da colônia, mas em seguida elas reúnem-se novamente abaixo dos serviços de regeneração, do Ministério da Regeneração, e voltam a constituir o rio que prossegue curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Ou seja, essa água, ela abastece todo o nosso lar, ela é utilizada, depois ela se reúne novamente. E ela se reúne novamente aí, impregnada ali das vibrações, dos fluidos dos habitantes do nosso lar, olha, num grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Ou seja, esse rio, ele é ali constituído de substâncias que nós aqui não sabemos, desconhecemos, não existem aqui. Percebendo minha indagação íntima, a curiosidade ali de André Luiz, Lísias acrescenta: com efeito, a água aqui tem outra densidade, é muito mais tênue, muito mais pura, quase fluídica. Então a densidade da água que existe lá é diferente da daqui. É uma água, como ele fala, muito mais sutil, muito mais quase fluídica, ele diz. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Ou seja, qual é o ministério que cuida da distribuição ali, sobretudo da água? Lísias esclarece: este é um dos raros serviços materiais do ministério da união divina. Vejam, a distribuição, o tratamento da água é um dos raros serviços materiais da união divina. Porque lembram que a gente falou lá atrás que a união divina é um ministério onde tem os espíritos mais elevados, mais esclarecidos. Tanto que olha o nome, união divina. Espíritos ali muito mais próximos a Deus do que todos os outros ministérios. Então são atividades ali mais sublimes, as mais espiritualizadas, mas esse tratamento da água está sob a responsabilidade deles, justamente por serem espíritos altamente preparados, altamente espiritualizados. Eles cuidam da água, eles manipulam a água para que ela esteja ali saturada de elementos altamente espiritualizantes, regeneradores, saudáveis ali para toda a população de nosso lar. Então vejamos o que o Lísias vai falar. Olha, na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Nós ainda desconhecemos e não nos dedicamos a estudar qual a grande importância da água. Felizmente hoje já tem ali cada vez mais conscientização da preservação ali dos rios, das fontes, da importância que a água tem, mas quantas vezes nós desperdiçamos água, nós sujamos ali as nossas nascentes, enfim. Então ele vai falar que quase sempre nós desconhecemos a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Os círculos religiosos do planeta ensinam que Deus criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nessa cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai, agradecer a Deus e aos seus divinos colaboradores por semelhante dádiva, pela oportunidade sagrada de termos a água. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Vejam, a água é o veículo dos mais poderosos para fluidos de qualquer natureza. Então ela é mais suscetível de assimilar ali fluidos magnéticos, benéficos,
É por isso que quando a gente vai numa casa espírita, a gente toma um passe e depois a gente toma o quê? A água fluidificada. É por isso que no meu evangelho, no culto no lar, nós fazemos o nosso evangelho e depois tomamos a água fluidificada. Porque aquela água, ela é modificada pela espiritualidade, né? Para que ela faça bem para o nosso corpo, mas sobretudo para a nossa alma. Né? Por quê? A água, ela tem essa capacidade de assimilar fluidos, como ele diz aqui. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Vejam que interessante. A água do outro lado ela tem a função de alimento, mas também ela tem uma ação medicamentosa, de melhora ali da saúde dos habitantes de nosso lar. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Outro ponto interessante, né? Que há repartições ali dedicadas exclusivamente a tratar dessa água, né? Para que ela assimile ali elementos benéficos, utilizando o quê? O magnetismo espiritual, e também eles captam da luz do sol elementos que vão ajudar na purificação da água. Então vejam aqui a importância da água, mas a gente vai começando também a entender o quanto o sol ele é importante, além, claro, da função de nos aquecer, de iluminar aqui a terra, né? Mas ele tem elementos ali que são extremamente importantes para a nossa saúde, né? Inclusive aqui eles usam esses elementos na água para que ela seja saudável. Na maioria das regiões da nossa colônia, o sistema de alimentação tem as suas bases, ou seja, a água é a grande base de alimentação em muitas regiões de nosso lar. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar com a pureza imprescindível. Eles fazem o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então, aquilo que nós falamos, né, em que os ministros ali da união divina é que fazem a magnetização da água, né, o serviço inicial, e os institutos depois trabalham complementando essa magnetização. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a esse bosque, ausenta-se o rio da nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. E o André Luiz diz: eu estava embevecido com as explicações. No planeta, André Luiz diz, eu jamais recebi elucidações, esclarecimentos dessa natureza. E Ulisses diz: o homem é desatento há muitos séculos. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva lhe dá o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá o tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, ou seja, vai vir o tempo em que nós aqui na Terra vamos copiar essas ações que são feitas em nosso lar, sobretudo em relação à água, fortalecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Olha que interessante isso. A água, como fluido criador,
ela absorve os nossos pensamentos, aquilo que como a gente age dentro da nossa casa, impacta a própria qualidade da água que temos na nossa casa. Porque, como fala aqui, ela absorve as características mentais de seus moradores. Olha que interessante, olha como é interessante a força ali do nosso pensamento, da nossa mente, e o quanto a água ela é suscetível, o quanto a água ela é possível de ser influenciada por vibrações, por fluidos bons ou ruins. Ela tem essa permeabilidade, essa suscetibilidade. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalha a benção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios, ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então vejam a importância da água, e aqui a gente pensa até o quanto é importante ali um banho em casa, o banho no mar, porque como ele fala, a água, a sua corrente não só espalha a benção da vida, mas é um veículo da providência de Deus, absorvendo amarguras, ódios, ansiedades dos homens. Por isso é que é tão importante, por isso que é tão bom quando a gente está cansado ali, está ali até angustiado, que a gente toma um banho e a gente sente de fato ali aquele alívio, aquele refrigério. Então é um capítulo muito rico que fica aí para a nossa reflexão. Na próxima semana nós iniciamos o capítulo 11. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.